começar a falar efetivamente agora de Instagram. E aí entrar dentro da plataforma e saber o que realmente eu faço para operar essa rede social e que me ajude, de fato, a atrair clientes para minha clínica de estética. E aí, eu já quero só deixar um recado aqui. Nesses módulos, agora, você está acostumado a me ver aqui nesse cantinho, né? E você vai me ver menos, porque vai ser filmado pela a tela do celular, aonde, para que você faça, tem a mesma... eu quero trazer a mesma realidade que você vai ter em casa, tá? Então, se eu fizer pelo computador, por exemplo, você pode ter uma dificuldade do Instagram ser diferente, e aí isso te impedir um pouco de fazer a coisa certa. Então, eu quero foco total. Quando a gente estiver falando de Instagram, publicação, o foco é total muito mais na minha voz e nos slides que eu vou apresentar do que propriamente na minha imagem. Então, já vou te dando aí um spoilerzinho, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer com o nosso Instagram é um detox. Sim, nós vamos fazer um detox com as nossas redes sociais. E como que funciona esse detox? Provavelmente você tem muito profissional da estética seguindo você. Eu não falo das suas amigas, eu não falo dos seus professores, das pessoas que você admira. Eu tô falando seguidores em massa, tá? O que acontece? A gente tinha muito aquela questão do me siga que eu te sigo de volta, não é mesmo? Lá no Instagram e lá nas comunidades de Facebook, né? Me siga que eu te sigo de volta. Só que isso não é sadio, isso não é interessante para a rede social. Lembra lá do algoritmo? Ele sabe exatamente o que você faz e o que você gosta. E você apontando para ele que existem milhares de seguidoras que são esteticistas ou profissionais da estética. E você também, né, além de ter seguidoras assim, também seguir muita gente assim, o Instagram entende que você quer ver esse tipo de conteúdo. E aí o que o Instagram faz? Ele começa a te mostrar apenas para profissionais da estética, que não vão comprar de você. Então, se você em algum momento participou desse tal do me siga que eu te sigo de volta lá no Facebook, eu não vou te condenar, você não sabia, mas faça um detox da sua rede. E como que você faz esse detox? É deixando de seguir profissionais aleatórios que talvez você siga. Mas atenção, muita atenção nisso que eu vou falar, tá? Você não pode fazer isso também em massa no seu Instagram. Então, você não pode sair pegando o seu Instagram e sair desseguindo um monte de página de uma vez. Você vai fazer, no mínimo, no máximo, 10 por dia, tá? Então, você vai pegar o seu Instagram, vai dar uma olhada assim, olha, eu tô seguindo umas pessoas aqui que não tem nada a ver com nada. Umas pessoas são profissionais da estética que eu entrei naquela regra, me segue que eu te sigo de volta, e eu vou tirar essas pessoas aqui do meu Instagram. E aí você vai lá, todos os dias, 10 pessoas. Marina, não pode 11, não pode 12, não pode 30, é 10. Porque são 10 pessoas o máximo. O Instagram, quando você faz alguma coisa em massa, ele acredita que é um robô que está trabalhando, tá? E aí ele acha que é um robô e ele pode derrubar sua conta, tá? Então, 10 pessoinhas ali que você olha assim, essa pessoa não tem nada a ver, deixa eu deixar de segui-las aqui, tá bom? Então, vamos fazer esse detox, vai com calma, tranquila. Marina, comprei seguidores, e aí? Olha, se você comprou seguidores e a sua rede, ela não é uma rede que tem engajamento, Marina, minha rede, ninguém nem vê nada, eu comprei um monte, eu tenho muito seguidor, mas ninguém vê nada. Aí eu até te aconselho a começar outra, e a comece da forma certa, né? Agora, se você já comprou seguidor, mas mesmo assim tem um pouquinho de engajamento, vamos trabalhar com essa rede, a gente tenta educar esse algoritmo aí ao longo do tempo, tá bom? Então, primeira coisa, esse detox. Só voltando a repetir, não tem problema seus professores de faculdade, as suas amigas de curso, isso não tem problema. É mais aquelas seguidas que a gente dá só para ter seguidas de volta. Então, e geralmente a gente faz isso muito com o profissional. Então, vamos deixar de seguir aí, tá bom? Então, o primeiro ponto aí é fazer esse detox. Uma outra questão aí é a regra 70-30. Se você tem um Instagram pessoal, eu já vou te aconselhar, acabe com esse Instagram. Você está perdendo tempo cuidando de duas redes sociais. Uma, a sua vida pessoal, e a outra, a sua vida profissional. Todo o tempo eu tô falando aqui para você que o Instagram, as pessoas estão aqui para se divertir, para se entreter e para saber
da história do outro, né? Para não falar de fofocas. Mas assim, na verdade, as pessoas estão aqui para entretenimento. E aí, o que acontece? Muitas vezes, se você tiver um Instagram pessoal, provavelmente você tem mais engajamento no Instagram pessoal do que no Instagram profissional. E isso acontece por um motivo simples. É porque as pessoas estão aqui para se entreter. Elas não entraram no Instagram, por exemplo, por conta de uma empresa. Ninguém cria uma conta e fala, não, vou criar uma conta para seguir a Nike. Ninguém faz isso. Se a Nike amanhã, mesmo com milhões de seguidores, se a Anitta, com milhões e milhões de seguidores, resolver sair do Instagram, para ela não faz nem cosquinha. Para o Instagram, não faz nem cosquinha. Porque as pessoas não estão ali para seguir alguém específico, tá? Então, é importante que você entenda que ao dividir a sua atenção em 2 Instagrams, você pode, primeiro que dá um super trabalho isso, e outra, você acaba tirando a pessoalidade do Instagram profissional e deixa ele muito capa de revista. Então, vamos deixar o Instagram ele mais humanizado. Instagram mais humanizado não quer dizer Instagram que eu tenho que ser blogueira. Você pode sim ser a influencer do seu próprio negócio. Vamos falar sobre isso aqui bastante, mas, e já estamos falando, né? Você pode sim ser a influência do seu próprio negócio. Porém, se você não quiser ficar aparecendo, mostrando a sua vida, porque esse não é o seu jogo, tudo bem. Mas assim, de vez em quando você tira uma foto sua, ou da sua família, ou de algum lugar que você gosta. Isso é interessante. Marina, eu tenho uma multiclínica, como é que faz? Né? A minha clínica tem um tanto de profissional. Como que eu humanizo a minha clínica? Você humaniza a sua clínica falando das pessoas que trabalham lá, trazendo consciência para as pessoas, para os seus seguidores, as pessoas que trabalham lá. Então, por exemplo, você tem um biomédico que trabalha na sua clínica de estética, e essa biomédica, por exemplo, chama Joana, tá? Ela chama Joana e ela trabalha na sua estética. Ao invés de você só apresentar a Joana como uma biomédica do espaço, que tal um dia na semana pegar uma foto da Joana, linda, uma foto que ela fez um passeio e que ela também, claro, autorize você fazer isso, e postar nas suas redes sociais. Algo que conecte com a sua audiência. Mostra quem é a Joana por trás disso tudo. Talvez você pode fazer um post de apresentação da Joana, aonde, por exemplo, a Joana vai contar um pouquinho dela. O que a Joana gosta de fazer nos finais de semana? A Joana tem animal de estimação? A Joana é casada? Ela tem filhos? Mostre atrás do profissional. Você que tem uma multiclínica, né? Você que trabalha sozinha, aí é mais fácil, mais fácil no sentido, porque aí é só você e você não tem que se preocupar em pedir autorização para ninguém, né? Então, a regra 70-30 é basicamente o seguinte: 70% eu mostro a minha estética, o meu trabalho, eu falo para educar o meu cliente, e 30% eu falo da minha vida pessoal. Eu coloco a minha vida pessoal ali um pouquinho. Se você for no Instagram do Divana Estética, você vai perceber que eu coloco muito pouco no feed da minha vida pessoal. Posto fotos, sim, pessoais, mas falo bastante nos stories. Eu deixo esse 30%, vamos colocar aqui 25% nos stories. Eu falo bastante, eu crio esse storytelling ali nos stories para ajudar as pessoas também me conhecerem. Quem é a Marina por detrás do divã? Então, eu ajudo as pessoas a me conhecerem por ali. Então, a regra 70-30 é muito clara, é aonde 70% é minha empresa, 30% é a minha vida pessoal ou a vida da minha estética por trás das câmeras. Não necessariamente, como eu disse, você precisa de falar sobre você, ser blogueira, tá? Mas você pode mostrar a estética por trás das câmeras. Você pode mostrar, por exemplo, o seu espaço, o que você comprou de interessante. Você pode mostrar, por exemplo, as pessoas que trabalham lá. Então, mostrar os bastidores é importante. Então, esses 30% a gente deixa reservado para isso, tá? Então, essa é a regra 70-30. E aqui é uma coisa extremamente óbvia, mas extremamente necessário dizer. Instagram de profissional da estética precisa de ser aberto. Ele não pode ser um Instagram fechado, ele não pode ser um Instagram sigiloso. Eu quero que o meu cliente me ache. E se eu estiver com o Instagram fechado ou privado, eu vou fazer com que meu cliente não me encontre. Mas, Marina, eu não gosto de manter o meu Instagram aberto porque os meus concorrentes estão me vendo. Por conta de uma pessoa, você vai deixar de conquistar milhares. Então, não faça isso de forma alguma. O Instagram do profissional da estética é aberto e comercial.
Inclusive, nesse módulo eu vou te mostrar aí como transformar a sua conta em comercial, como ter música numa conta comercial, né? Então, eu até coloquei aqui no título, né? Você deve acabar com o seu Instagram antes de começar. Você tem que moldar aí o seu Instagram antes mesmo de iniciar, para que a gente possa ter êxito nas nossas aulas e no nosso Instagram para atrair de fato clientes, tá certo? Então vamos lá para a próxima aula. Ponto de atração aqui dentro do Instagram. Nós estamos vendo aqui, né, a aula de Instagram e eu quero te mostrar só o que é cada ponto, caso você não conheça, tá ok? Aqui é o meu Instagram, do Divano na Estética, é o Instagram de conta comercial. Então, aqui você já pode perceber que eu tenho como fazer ferramentas de anúncio por aqui, se eu quiser. Tem uns insights aqui que nós vamos ver, né? E aqui tem uma lojinha, caso eu queira adicionar, que não vai ser o nosso caso, tá? Então, os pontos de atração aqui são quais? Nós temos os stories, nós temos o feed, que aqui é o feed, nós temos o Reels. Se você não tiver essa setinha do Reels, comunica a gente aqui embaixo e aí a gente manda um tutorial, tá? Para que você ative aqui o Reels. Mas antes, claro, tente atualizar o seu aplicativo, tá ok? Aqui são os vídeos. Antigamente o IGTV ficava aqui, tá? Aonde tem essa setinha. Agora todos os vídeos estão vindo para cá. Então, vídeos acima de 1 minuto, vídeos de 60 minutos, eles vão vir todos para cá, para essa janelinha. Aqui nós temos as notícias, né? Isso foi uma coisa que o Instagram e o Facebook ainda não vingaram de fato, tá? Então, isso aqui é como se fosse um shoppingzinho, umas lojas ficam conectadas aqui. Eu acredito que futuramente eles vão trabalhar mais essa ferramenta, mas é para você saber o porquê ela existe. Isso aqui no meu perfil aparece porque aqui quando eu tenho um filtro, quando você tem um filtro próprio,
ele vai aparecer aqui, tá? E aqui são as marcações. Todo mundo que marca você numa publicação vai aparecer aqui nesse cantinho, ok? Então, aqui são os pontos de atração: Stories, Feed, Reels, Vídeos, a loja e as lojinhas, tá? Então, todos esses pontos de atração que nós vamos trabalhar, principalmente Stories, Feed e Reels. Então, para que você entenda e compreenda aí como que, a partir de agora, você vai começar a trabalhar aí dentro do seu Instagram. Bom, para você tornar a sua conta comercial, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui nos três pontinhos, tá? Na sua conta do Instagram. Depois, você vai vir aqui em configurações. E aí, aqui em configurações, ele vai te dar algumas opções. E aí, você vai vir aqui em conta, ó, conta. Quando você vai vir em conta, arrasta para baixo e vai ver aqui mudar para conta profissional, tá? Então, vou clicar aqui, mudar para conta profissional e vou apenas apertar continuar aqui em todos os termos. E logo depois, quando eu chego no último termo, ele me pergunta qual é o tipo de categoria que eu quero colocar, né, essa conta. E aí, você deve colocar aqui, então, empreendedor. Existem vários tipos de categoria, mas para que sua conta comercial tenha música, você coloca empreendedor. Clique em concluir e coloca aqui que não precisa de exibir no perfil, porque senão no perfil vai ficar escrito empreendedor embaixo, tá? E aí você vem aqui em concluir e conclui a sua ação. Pronto, você transformou a sua conta do Instagram em uma conta comercial e ainda uma conta comercial com música. Depois desse último passo, ele vai te perguntar, né, se você quer ser um criador de conteúdo, mas a sua conta comercial já está criada, se você quer ser um criador de conteúdo ou uma empresa. Eu sempre opto por criador de conteúdo por conta do tipo de análise que a gente consegue fazer na conta, tá? Então, criador de conteúdo, avança. E aí ele pede para concluir umas etapas aqui, que são etapas de completar o perfil, enfim. Mas é bobagem isso aqui agora, tá? Então, você vem aqui e fecha. E aí, essa conta, então, se tornou uma conta comercial, ok? Vamos para a próxima aula.
o que postar nos stories da sua estética. Então, vamos falar aqui sobre como você vai postar, o que você vai postar para aumentar, então, o seu engajamento, ok? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que um stories, ele tem 15 segundos, né? Um único stories, e você tem 25 minutos por dia para postar, caso você faça isso em vídeo. Então, são 25 minutos dividido aí durante o dia. Então, você pode ou gravar um vídeo de 25 minutos e dividi-lo nos stories, ou você vai conseguir postar de forma escrita até 100 stories. Marina, não tô postando nem 2, você tá mandando eu postar 25 minutos? Não, tô te mostrando com clareza quanto tempo você tem ali para compartilhar. Porque a impressão que dá é que quem divulga as coisas nos stories, quem tá fazendo ali conteúdo aqui nos stories, fica parecendo que essa pessoa tá filmando a vida dela inteira. Só que, na verdade, são 25 minutos de um dia de 24 horas. Então, basta você saber como postar ali dentro. Como você é uma estética, eu vou te mostrar aqui, então, alguns pontos, tá? E aí, a primeira coisa é conte uma história. Pense no seu stories como se fosse um tema. Então, pense em um tema específico para que você conte uma história durante aquele dia, tá? Então, você vai falar, por exemplo, hoje eu vou falar sobre tratamento de gordura localizada. Então, você vai ali ao longo daquele dia falar daquela história. Eu sei que no primeiro momento pode parecer mais difícil conseguir fazer essa história, né? História que eu digo não é contar, era uma vez, não. Mas eu sei que nesse primeiro momento você pode olhar e falar, é tão difícil, mas se você não começar a fazer, e aí as pessoas da sua audiência começam a te responder e você vai adequando a história conforme as coisas vão acontecendo. Então, pense no seu stories como um tema, tá? Qual vai ser o tema da segunda, e o da terça, e o da quarta? Isso ajuda muito. Pense em temas. Por exemplo, segunda-feira é um excelente dia para fazer um tema de recomeço, um tema de renovação. Então, se você, em qualquer área que você trabalha na estética, você pode trabalhar sobre isso, né? Vamos imaginar na sexta-feira, você pode falar aí sobre até entretenimento também, a pessoa está preparando para o final de semana, enfim, você tem que criar temas dentro da sua audiência que vão te ajudar a contar uma história. E aí você não precisa ser necessariamente a blogueira do seu negócio, tá? Eu falo blogueira assim, de ficar mostrando a sua vida, né? Escolha um tratamento e para falar dele no dia. Como eu disse aqui, lá no feed você tem um tema geral, né? Aqui nos stories você tem um tema variado. Então aqui você pode falar de qualquer coisa da sua estética. Então escolha um tema e fale sobre ele, tá? E comece a trazer essa consciência para os seus pacientes. Aqui eu coloquei para você compartilhar a sua rotina, os seus bastidores, o que é extremamente interessante, tá? Então, se você quiser compartilhar aqui a sua rotina, os seus bastidores, basta você compartilhar também junto dessa história. Como assim, Marina, minha rotina? Talvez você quer compartilhar a rotina que você, quando você foi malhar, você quer compartilhar a sua rotina com seu filho, pode ser rotina pessoal ou pode ser a rotina da sua própria estética. E aí, não existe uma regra, tá? Aí vai do que você fica mais à vontade em fazer sempre, ok? Comece a sua sequência de stories no dia com uma interação, com enquetes, com reações, tá? Pedindo reações dos seus seguidores nos stories. Por quê? Aquela bolinha dos stories, ela vai respeitar o nível de interação das primeiras horas ali que você posta. Então, por isso começar a enquete, os nossos stories com enquete. Marina, tem pessoas que não começam stories com enquete, quer dizer que elas não seguem essa técnica? Na verdade, depende do nível da sua audiência. Se você tem uma audiência altamente educada, ela já está educada em ver os seus stories, então para ela, pouco importa se você está fazendo enquete ou não, ela vai te procurar. Se você é uma pessoa que está ganhando seguidores muito rápido, o que vai acontecer? Você precisa de educar esse seguidor a ver os seus stories. Então, sempre comece o dia ou com uma enquete, e uma enquete simples, tá? Nada de
que a pessoa pense muito, tipo, dormiu bem, sim ou não. É uma coisa bem simples para dar aquela reação nos seus stories. E aqui a reação é que você peça, por exemplo, para compartilhar, né? Então, deixa aqui um coração, deixa aqui um joinha, tudo isso vai te ajudar. Olha só, que eu quero mostrar aqui para você. Deixa eu ver aqui se você tá vendo. Tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela. Por isso que eu não tô aparecendo, é para você consiga ver tudo que eu tô mostrando. Aumentei um pouquinho a tela. Aqui tem 15 frases que eu separei para vocês, para que vocês possam ter aí de inspiração para enquete nos stories, tá? E são frases que servem para qualquer nicho na estética. Então, você já comprou algum produto skincare e se arrependeu? O que você prefere? Cuidar ou ser cuidado? Então, são perguntas de enquete, sim ou não, ou perguntas muito fechadas, né? Que a pessoa não precisa de pensar muito para responder, tá? Então, aqui, você é uma seguidora nova ou seguidora raiz, né? Fale no direct qual o seu bairro. Isso aqui é uma interação no Stories, tá? Você já realizou algum tratamento comigo? Sim ou não? Você escuta música para alegrar o seu dia? Sim ou não? E isso vai te ajudar aí ter uma maior entregabilidade dos stories nas primeiras horas. Então, eu vou disponibilizar esse documento aqui embaixo para você explorar aí. Temos 15 aqui, tá? Para você usar. Pode usar 2 por dia, 1 por dia, pode repetir. Então, aqui se você fizer um desses por dia, você tem meio mês, né, de interação. E depois você pode sair repetindo e você também vai criando coisas que a sua audiência, que você conhece a audiência, que a sua audiência quer ver, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para a gente retornar. Então, aqui embaixo tá essas 15 stories, tá? Crie um hábito diário. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um hábito com a sua audiência. Como que sua audiência, que você quer que a sua audiência te veja? Você é uma pessoa que levanta de manhã e tem hábitos saudáveis, vai na academia e quer postar isso? Você conecta, né? Quer fazer essa conexão com o seu público? Então, faça de manhã, porque tenho certeza que todo dia você faz uma coisa muito parecida. Claro que nem todo dia você vai conseguir fazer essa postagem. Tem dia que a nossa rotina muda um pouco, né? Mas, na maior parte das vezes, você tendo ou um bom dia, ou uma interação ali do seu dia, é muito bom você criar esse hábito, porque quando você cria o hábito, você cria a vontade da pessoa sempre ver você. Marina, mas não fica chato? Não, não fica chato, acredite. Nós somos seres que amamos hábitos. A gente ama uma rotina. Por mais que você fale, eu tô louca para fugir da rotina, não, você gosta de hábitos. E quando o seguidor não, a pessoa ali que você segue não aparece, ou dando bom dia, ou lendo uma Bíblia, ou postando a sua atividade física, a gente sente falta. E aí a gente até pergunta para a pessoa: e aí, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? Porque todos os dias você faz aquilo igual, tá? Então, crie essa rotina dentro dos stories da sua estética. Marina, eu tenho uma multiclínica, ou seja, uma clínica com vários profissionais. Como eu devo fazer? Você pode postar, por exemplo, todos os dias, abrir na porta da clínica com uma frase de empoderamento. Você precisa de criar um hábito. O que você faz todo dia quando você chega na sua estética? Marina, eu abro a porta e acendo a luz. Então é isso. E ali você pode colocar uma frase de empoderamento feminino ou uma frase para motivar a pessoa para começar o dia bem. Lembre, muitas pessoas assistem stories, assim, principalmente no início do dia, para se animar, tá? Para se entreter, para se animar, ok? Então, criar hábitos é extremamente importante aí nos stories da sua estética. E aí, aqui tem então o famoso segredinho para você ter respostas na sua caixinha, porque eu sei que boa parte de vocês manda uma caixinha e o povo não responde, né? Então, antes de abrir a caixinha, faça perguntas que conectem. Então, não chegue colocando, por exemplo, qual a sua dúvida sobre alimentação saudável? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem uma dúvida. Então, o que a gente precisa de fazer é conectar essa pessoa com a caixa. Eu já sei a caixinha que eu vou abrir, mas antes eu faço uma enquete. E aí eu vou te dar um exemplo. E eu tô te dando um exemplo aqui de um assunto específico. Por quê? Porque fica mais fácil para você enxergar como deve ser feito. E isso serve para qualquer nicho, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero falar sobre gordura localizada. E aí,
eu sei que a minha caixinha vai ser sobre isso. E eu venho e faço as seguintes perguntas. Já realizou alguma dieta da moda? Sim ou não? Quantos quilos você aumentou no último ano? Aí você pode pedir para que a pessoa coloque lá, menos de 10, mais de 10, menos de 5, mais de 5. Tem dificuldade de perder medidas? Sim ou não? São perguntas extremamente rápidas que a pessoa vai ali, vai clicar e aí você abre a caixinha. Conta aqui qual a maior loucura que já realizou para perder medida. Percebe que em nenhum momento eu estou falando qual a sua dúvida sobre o meu tratamento. Eu estou falando sobre ela, sobre a cliente. Então aqui serve para qualquer nicho dentro da estética. Se você estiver falando, por exemplo, para um designer, para você for uma designer, você sabe que a caixinha que você vai abrir, né? A caixinha que você vai abrir é sobre micropigmentação. Você pode falar, já teve dificuldade em fazer a maquiagem quando chega na sobrancelha? Já fez sobrancelha em casa? E aí você abre uma caixinha e uma caixinha de designer, né? E fala o seguinte: você acredita que o design, micropigmentação dói? Você acredita que a micropigmentação pode te ajudar no dia a dia? Me conta aqui se você já viu micropigmentações horríveis. Então, você leva a pessoa a abrir um diálogo com você. Esse é o grande segredo dos stories e da caixinha. É o diálogo. Eu não chego e pergunto qual é a sua maior dúvida no 360. Eu chego e pergunto qual é o seu maior problema para vender. E ali dentro eu falo sobre 360. É a mesma coisa que vocês devem fazer. Você abre uma aba de comunicação com a pessoa e ali dentro, nas suas respostas, você vai falar sobre os seus tratamentos, tá? E aí responda as suas caixinhas. De preferência, assim, teve uma pergunta de imediato. Não teve pergunta, faz uma pergunta você mesmo e responde para educar a sua audiência a responder lá, tá? Responde as suas caixinhas com vídeo ou texto. Então, sempre procure responder uma com vídeo, uma com texto. Marina, não sei responder com vídeo, detesto. Então, responda com textos. Mas aí, com o texto, você vai fazer o seguinte: sempre tire uma foto do seu momento atual. Então, você está na sua estética, tira uma foto da sua marca e aí a resposta vem por cima. Porque isso dá uma personalidade na sua resposta. A pessoa por trás, ela está vendo que está acontecendo alguma coisa. Está no supermercado, tira a foto do carrinho do supermercado e responde. Eu, por exemplo, tenho um arsenal de fotos nos meus stories, quando às vezes eu vou responder e eu coloco ali de fundo, mas na maior parte das vezes o meu fundo é o que está acontecendo mesmo ali no momento. Então, estou no supermercado, eu tiro uma foto e respondo. Eu estou no carro, eu tiro uma foto e respondo. Então, é a mesma coisa para você ajudar a aumentar a pessoalidade nos seus stories sem necessariamente aparecer. Esse é o grande segredo das caixinhas. Eu quero que você abra a caixinha pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Vamos fazer um desafio 30 dias? 30 dias abrindo uma caixinha todos os dias. Porque você vai aprendendo como fazer, você vai entendendo melhor a sua audiência, ok? Vamos lá, então, para a próxima aula e falar mais aí sobre o nosso Instagram.
Vamos aqui a algumas funcionalidades dos stories. A gente falou aí sobre o que postar nos stories, né? Então vamos aí a algumas funcionalidades de cada ponto, tá bem? Bom, aqui eu coloquei uma foto, né, no meu stories, para que você entenda e compreenda algumas ferramentas que são extremamente importantes, tá ok? Bom, aqui nesse rostinho aqui, né, nós temos os GIFs, os stickers, né, que a gente pode trabalhar, onde tem os GIFs, das localizações. E aí, o que é importante dentro dos stories para que a gente coloque? Primeiro, a localização, tá? Os stories, quando você puder colocar a localização, é sempre importante, porque isso vai ajudar aí o seu seguidor te localizar. E olha só, que aqui eu segurando com os dois dedos, eu aumento e diminuo aqui a localização. Então, o que eu sempre faço? Eu vou diminuindo, até o ponto que ele some e eu vou arrastando ele para a tela. Ele tá bem pequenininho, ó, ele aqui, ó. Tá bem pequenininho aqui, ó. Eu vou arrastando ele pela tela e jogo ele para fora da tela. Continua marcado, porém ele sumiu, tá? Então, eu sempre coloco aqui, então, a localização. E aí, a localização aqui vale o seu bairro, vale a sua cidade, né? Você consegue colocar uma localização apenas por stories. Essa questão da hashtag aqui no stories assim, eu já fiz vários e vários testes e eu nunca tive tanto efeito com as hashtags. Mas se você quiser colocar a hashtag aqui, você pode colocar uma hashtag só, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mulher BH, por exemplo, tá? E eu também uso do mesmo padrão, encolho, encolho, encolho e arrasto para fora, tá? Um outro ponto que a gente deve utilizar aqui no nosso stories, né? São as perguntas que a gente fez aqui e as enquetes. Então, a gente tem perguntas e enquetes. E aí, olha só, primeiro vamos aqui à enquete. A enquete é onde eu coloco sim, não, né? Ou eu posso escrever por dentro outra pergunta. Então, eu sempre vou colocar lá, por exemplo, posso colocar um emotion, posso colocar escrito, enfim, eu posso mudar aí a minha enquetezinha. O que é importante na enquete? Ela sempre está no meio da página, tá? Porque é onde que as pessoas deslizam o dedo, então sempre aqui no meio e sempre mais pro cantinho direito, tá? Então, sempre você deixa bem tecnicamente, assim, não coloca aqui embaixo, ou aqui em cima, ou aqui do lado, não. Sempre procura mais aqui no meiozinho, tá certo? Que vai te facilitar aí a sua vida. Bom, uma outra coisa, eu não quero enquete, por exemplo, não, eu não vou querer fazer a enquete, não quero fazer a enquete. O que eu faço? Eu arrasto aqui e jogo pro lixo. Então, a gente vai escolher uma outra coisa aqui agora, que também é o teste, que também serve como enquete, tá? Que é esse aqui embaixo. E aí eu venho aqui e coloco divando, por exemplo, tá? E aí eu venho aqui e coloco lá as opções, né? Então, eu coloco divando aqui e coloco as opções, como por exemplo, vou colocar aqui, ó, conta aqui, diva, né? Conta aqui, peraí, conta aqui, tá? E aqui eu coloco, nossa, peraí, não digitou, conta aqui. E aí eu coloco aqui, né, opção 1, eu posso colocar aqui as opções que eu quero, gordura localizada, limpeza de pele, não sei. E aí eu consigo colocar 4 opções aqui, tá? Lembrando que aqui, para a pessoa votar, né, se eu clicar no cabeçalho, aqui onde está preto, ó, e vir aqui na corzinha, eu consigo mudar de cor, tá vendo? É uma cor padrão, mas eu consigo mudar de cor, tá? E aí, pra ficar mais harmônicozinho os meus stories, tá? Bom, uma outra opção, e gente, isso aqui tá super, essa aula tá mega atualizada por conta da atualização do Instagram, tá? Esse link é o famoso arrasta pra cima. Eu já tinha uma arrasta pra cima, mas esse link foi liberado para quase todo mundo. Se você não tem, espera que terá. E aí você pode usar, mas use isso aqui com sabedoria. Coloca o número do seu WhatsApp quando você quiser, né? Chamar uma pessoa pro seu WhatsApp.
ou então uma página. Cuidado com o que você coloca aqui. Porque às vezes você coloca uma página aqui, que essa página pode ter vírus, pode ter alguma coisa, e você acaba perdendo, tá? Então, por isso que eu quis fazer essa aula bem atualizada aqui. Então, aqui onde tem link, ó, vou clicar e aqui que eu coloco o link, que é o famoso arrasta para cima. Eu tenho que colar aqui um URL, né, da página, o link, por exemplo, o meu link do WhatsApp dá para colocar aqui, tá? E eu concluo e ele vai aqui então para minha página, tá? Então, dá uma olhada se você já tem esse esse GIF aqui, né, para poder utilizar, tá? Uma outra questão são as músicas. A música, nos stories, você aprendeu a colocar, né? Você pode escolher as músicas aqui. Lembrando que as músicas que você salva lá do Reels, muitas não cabem no stories, tá? Por conta do tempo. Então, você sempre vai escolher a música por aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, romântica. E aí ele vai me dar uma série de músicas românticas, tá? E aí eu posso colocar parabéns. E aí ele vai me dar de parabéns. Então eu posso fazer aí uma brincadeira nos meus stories com as músicas, tá ok? Uma outra coisa super importante que nós temos aqui, que é interessante eu falar para vocês, são esses aqui, ó, que são da vacina, né? E quando eles apareceram, eles aumentaram a visualização assim de forma assustadora. Então, procure todas as vezes que você vê um novo GIF na nossa página, tá? Toda vez que você vê um novo GIF lá no Stories, utiliza ele. Utiliza ele porque ele faz com que você aí aumente a sua visualização, tá? Então, ele vai te ajudar bastante aqui. Bom, uma outra coisa que a gente precisa de observar são os destaques, os GIFs em destaque. Vou clicar aqui nos GIFs, os GIFs em alta ou em destaque. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo que tem em destaque uns GIFzinhos? Eu não sei o que é isso, uma mandala. E aí, quando eu geralmente coloco essas mandalas, quando eu coloco isso que está em destaque, o Instagram ele quer alguma coisa com isso. Talvez é um país que está tendo uma festa, um aniversário de alguma coisa, uma comemoração, e aí ele acaba soltando esses GIFs para outros países e isso aumenta a nossa entregabilidade, tá? Então isso aqui pode te ajudar também. Então se você vê um novo, coloca lá bonitinho assim, enfeitadinho, para poder ajudar na sua entregabilidade, tá? E aqui quando eu clico aqui em GIFs, ó, quando eu clico em GIFs, onde está em alta, tá vendo? Quer dizer que GIFs são que as pessoas estão usando. Então, pode usar e abusar desses GIFzinhos aqui. Eles vão te ajudar bastante aí a poder fazer essa entregabilidade, né? Aumentar a entregabilidade no Instagram. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar esse GIF aqui do Homer Simpsons, tá? E aí, ele vai me ajudar aí a fazer essa entrega. E lembrando que eu posso vir aqui e pesquisar, né? Eu posso pesquisar pelo tema. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui triste, tá? E aí ele vai encontrar um monte de gifzinho triste, ó. Eu coloquei o Homer feliz, agora eu coloquei o Homer triste, tá? E ele vai colocando aí. Bom, voltando aqui essas são as principais funcionalidades. Essa funcionalidade aqui, ó, que tá vendo isso aqui? Isso aqui é quando eu coloco por cima uma foto, tá? Isso aqui é quando eu coloco por cima uma foto. Só que isso aqui só tá liberado para iPhone. Eu acho que iPhone e tem um outro sistema de operacional Android que tem. Não é todos que vão ter isso aqui, tá bom? Então, mas eu tinha que te mostrar que tem sim essa possibilidade de você colocar uma foto por cima. Só que isso direto do telefone é o iPhone que faz, tá certo? Bom, e aí vamos aqui para deixa eu colocar aqui. Vamos aqui para as letras. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando eu quiser vir aqui no Azinho, ó, no Azinho que eu escrevo as minhas letras, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Divando na estética. Divando na estética, tá? E aí eu vou dar um concluir. Percebe que quando eu escrevo Divando na estética de preto, né?
fica destoado do resto da foto, do que eu tô fazendo, ou até mesmo do vídeo. Então, o que que eu faço? Eu clico sobre o nome, e aí eu venho aqui na bolinha de cor, venho aqui no conta-gota, e vou arrastando esse conta-gota para encontrar a cor que está na paleta da minha imagem. Então, por exemplo, aqui no home, o home está aqui, ele está amarelo. A minha roupa é vermelha. Então, ó, eu vou arrastando e ele vai encontrando a melhor paletinha para ficar mais harmonioso, tá? Isso vai servir também no Reels, lá na nossa aula de Reels, você vai aprender a fazer isso. Deixa eu tirar esse home daqui, que ele não tem nada a ver com essa imagem. Pronto. E aí, fica, ó, eu escrevi Divana na Estética, vou pegar de novo aqui, eu vou colocar aqui, Diva Digital, tá? Eu vou concluir, eu vou colocar aqui assim do lado, ó, e agora eu vou escolher uma outra corzinha da paleta, ó. Quero pegar esse cinza aqui, esse cinzinho aqui. Pronto, concluo, aumento, tudo a gente faz com o touch do dedo, né? E aí, olha, fica bem mais harmônicozinho. Então, aqui, ó, aqui eu tô com escrito aqui, ó, então vou colocar aqui, ó, Diva Digital e Divana na Estética. Eu posso colocar aqui também, posso colocar aqui, tá? Posso brincar com isso, posso ir lá nos meus, posso aqui nos meus GIFs, ó, e colocar o seguinte, porta e retrato. Peraí, deixa eu escrever aqui, borda. Então, aqui você vai pesquisar como se fosse aí tem uma imagem nada a ver, eu posso pegar uma bordinha dessa aqui, ó, aumentar ela, colocar aqui do lado, ó, e aí eu vou deixando. Claro que isso aqui tem que ter um tempo para fazer. Não é nosso objetivo, mas eu só tô te mostrando aí que você tem que ter um tempo para ficar fazendo esses frufru aqui nos stories, né? Então, aqui, ó, você pode já, para deixar, assim, às vezes você quer fazer algum lançamento, alguma coisa, né? E aí deixa o seu stories mais bonitinho. Você pode fazer o stories e salvar ele, então, nessa setinha aqui de cima, tá? Então, quando você salva, ele vai pro rolo de câmera. E aí você pode salvar para ir postando posteriormente, tá? Aqui são as escritas que você, aqui ó, que você escreve com o próprio dedo, né? E que deixa ele mais harmônicozinho, se você quiser, tá? Claro que aqui é um enfeite, é para você, às vezes você não vai ter, Marina, não vou ter tempo de colocar esse tanto de coisa, nossa, vou demorar tempo demais. Mas eu tinha que te mostrar que existem essas funcionalidades, vai da sua criatividade montar um stories que você não precisa de aplicativos para ficar montando, você consegue montar por aqui mesmo, tá? Umas coisinhas diferentes, fazer algo diferente para postar aí no Instagram da sua estética e deixar ele mais harmônicozinho, tá? E aí, vamos aqui a outra funcionalidade, que é as caixinhas de pergunta que a gente tanto falou, que aqui, né? Onde eu sempre escrevo Fala Diva, e aí eu deixo aqui a minha perguntinha, e você já sabe que a gente faz umas perguntas antes, né? Então aqui Fala Diva, e eu clico sobre a caixinha, ó, e eu consigo mudar a cor, tá? Quando eu vou clicando aqui sobre as coresinhas, ó. Ah, eu quero deixar vermelho, então eu vou clicando aqui até achar, pronto, tá bem da corzinha da minha roupa. E aí eu coloco aqui, sempre respeitando o meio e aqui mais para o canto direito, porque isso ajuda a pessoa a ter um visual. Agora foi poluído o meu stories, né? Cheio de coisa. Então, assim você vai fazendo um stories que seja mais harmônico e mais arrumadinho aí para os seus seguidores. E para postar, basta você vir aqui em seus stories e fazer a sua postagem, tá certo? Vamos para a próxima aula.
Como fazer as pessoas assistirem as suas lives? Isso é um desafio. Marina, eu tenho que fazer live? Como assim? Não, se você não quiser, você não é obrigada a nada, né? Mas é claro que as lives, elas conectam muito com a nossa audiência e faz a gente ter uma proximidade muito grande com as pessoas, tá? Então você pode sim fazer lives, mas qual é a grande dor das pessoas? Primeiro, não vai ter ninguém na minha live. Segundo, o que eu vou falar nessa live? Terceiro, eu vou gaguejar e vou ficar lá, kkk, e não vou conseguir sair aí para poder vou passar vergonha. Então, primeiro, fique tranquila. Todo mundo gagueja, todo mundo fica nervoso e o medo faz parte. Eu já fiz, sei lá quantas, já centenas de live. Hoje eu ligo uma câmera e falo normalmente, mas isso vem com a prática, nem sempre foi assim. Eu ligava, ficava nervosa, não aparecia as pessoas, né? Principalmente ali no comecinho do Divano, eu fazia live para 2 pessoas, para uma pessoa. Eu já fiz lives que ninguém apareceu, mas mesmo assim eu fui lá e dei o meu conteúdo, porque depois eu salvei essa live. Eu já vou falar até sobre isso aqui, tá? E usei essa live para outras coisas. Então, eu vou te ensinar aqui a mesma técnica que eu utilizo para fazer com que as pessoas fiquem na live e assistam aí a live até o final. É normal as pessoas saírem e entrarem na live, mas você mantém um certo padrão, tá? Ali, o ideal é que você consiga um padrão das pessoas ao vivo de forma simultânea. Então, por exemplo, eu consigo manter de forma simultânea 200 pessoas na minha live. Então, você mantém esse padrão de forma simultânea, tá bem? Então, é aqui que eu vou ajudar vocês aí de como fazer, né, as pessoas assistirem a sua live. Então, a primeira coisa aqui é convide para sua live. Convide. Não tem como você fazer uma live e que você quer que estejam pessoas nela sem convidar, né? Tudo bem, Marina, eu posso ligar uma live do nada e fazer? Claro, eu já fiz isso várias vezes. Do nada, estava assim, pensei em uma coisa, queria dar um recado, ou achei uma coisa interessante, fui lá e liguei uma live, sem avisar. Só que quando eu quero fazer uma live com algum tipo de propósito, eu quero que esteja gente ao vivo, eu preciso de comunicar as pessoas. É como se fosse um evento, uma propaganda, um programa de TV. Então, você tem duas questões aqui que a gente pode olhar. A primeira, ou você faz uma live convite, por exemplo, eu não faço live de forma constante, então eu vou fazer uma live uma vez por mês, no dia 15 que eu determinei essa data, e aí eu preciso de convidar as pessoas para esse evento, porque a live vai ser um evento, vai ser uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, eu não sei, né? Às vezes eu vou fazer uma live com convidado, então é um evento. E se é um evento, você precisa de convidar. E aí onde você vai convidar? Primeiro, no próprio Instagram. Depois, você vai convidar para suas clientes. Você tem ali lista de clientes, né? Você vai convidar elas. Se você não tem uma lista ainda, convida a sua família. Convida seus amigos para estarem presentes ali te apoiando nesse primeiro momento. Marina, ninguém apoia. Eu sei que não apoia. Eu sei, já fiz live para uma pessoa. Mas o importante é que você convide as pessoas. Coloca lá no status do seu WhatsApp que você vai fazer a live. Quanto tempo antes você fazer esse convite? 2, 3 dias antes, tá? Aqui, se a gente estivesse fazendo um lançamento, aí já seria um outro patamar. Mas uma live aqui normal, comum, você convida ali com 2, 3 dias de antecedência, já é o suficiente, tá? Então, convide para essa live, não deixe simplesmente lá um post solto no Instagram, ou acredite que você vai abrir a live e as pessoas vão aparecer. Por quê? O Instagram escolhe para quem ele vai mostrar sua live. Então, geralmente, você vai ter um número, se você tiver poucos seguidores, você vai ter um número baixíssimo de pessoas lá dentro, tá? E é normal, é comum, não tem que ter vergonha disso. Mas é importante que você crie esse hábito do convite. Agora, você pode ter lives constantes, que são lives, por exemplo, toda quarta-feira, 20 horas, eu faço uma live. Faça chuva, faça sol. Eu já fiz isso demais no começo do Divano. Eu fazia lives todo dia, 12h e 7h. Eu fazia live todos os dias, 12h e 7h. Eu lembro disso até hoje. Fiz mais de 100 lives. E isso foi tudo para crescer, né? Maria, então você quer dizer que agora você não faz mais porque você cresceu o seu perfil e agora você não quer saber? Não, porque aí mudou meu jogo, 12h e 7h para mim já não dava mais. Então, eu comecei a fazer muito mais lives, que eu convido as pessoas, live evento, do que lives constantes. Mas se você tem um padrão de live, né?
por exemplo, não, todos os dias eu vou fazer, toda quarta eu vou fazer uma live às 27 da noite. Ok, então comunique as pessoas que aquilo ali é um programa e que toda quarta-feira às 27 elas podem estar lá, que você sempre vai ter um conteúdo de relevância para levar para elas. Mas o objetivo aqui é não deixe de convidar nenhum momento para essa live, porque senão as pessoas não vão aparecer, tá? E elas não vão aparecer não é porque você é chata, porque o assunto é chato, porque não, é porque elas não sabem. Simples assim, tá? 2, eu até coloquei aqui, informe momentos antes da live de que a live vai acontecer. Então, por exemplo, você coloca lá nos seus stories que a live vai ser daqui 30 minutos, você coloca no status do seu WhatsApp que a live vai acontecer daqui 30 minutos. E caso você tenha grupos aí no seu Instagram, no WhatsApp, você também avisa aí 30 minutinhos antes que a live vai acontecer, tá? Tudo isso vai ajudar você a ter uma maior audiência no momento, na hora da sua live. 3, não inicie, quando começou a live, não inicie falando o nome das pessoas ou esperando que elas entrem. Eu vejo muita live assim, olá fulana, boa noite, olha gente, eu tô aqui esperando o pessoal entrar, tudo bem, como é que você tá, menina? Ai, tudo ótimo, fulana, você tá aqui, que legal. Não faça isso. Primeiro, é cansativo para quem tá lá, para quem tá vendo, né? A pessoa olha e fala, essa menina aí vai ficar apresentando, vão embora. E também, na hora que você grava essa live depois, para as outras pessoas assistirem, é chato. Você fica ali 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto que seja, é interminável aquela cumprimentação inicial. Então, o que eu te sugiro é sempre começar a live o seguinte, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo do horário. Então, boa tarde. Nessa live, eu vou te falar aqui os tratamentos que vão bombar no verão. Pronto. É assim. Você vai ver um monte de gente entrando, um monte de gente saindo, não tem problema. Não fique ali cumprimentando as pessoas. Isso é chato. Imagine você numa live e eu falando assim, fulana, tudo bem? Olha, você tá aqui. Minha diva, olha aqui, minha diva chegou aqui, que bom, né? Eu fico 5 minutos ali. Seu tempo vale dinheiro das pessoas também. O seu tempo é precioso, mais que dinheiro, ele é precioso, é algo que não volta atrás. Então, eu vou ficar ali, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa importante, mas nem sei o que essa menina vai falar, não vou ficar aqui. Então, Marina, mas eu vou começar a falar mesmo sem ninguém? Sim, já começa o assunto. Porque aqui na quarta dica fixe no comentário o assunto da live. Então, você faz um auto comentário, né? Você escreve assim, 4 maneiras de acabar com a celulite. E fixa o comentário. Como eu fixo com o comentário? Você segura sobre o seu comentário, vai aparecer o fixar, tá? Então, você fixa o seu comentário. Apenas isso. E ali já tem um assunto da live. Então, as pessoas que vão entrando, elas que estão ali no ao vivo, né? Elas pegaram a sua live aleatório, elas sabem qual assunto você vai falar. Elas já vão entrar, bater o olho e falar, ela vai falar sobre isso. Caso você consiga alguma coisa visual também, você pode, se você tiver uma plaquinha, um letreiro, você pode colocar atrás de você, falando do assunto da sua live, mas lembrando que a câmera de selfie é uma câmera espelhada, então você tem que fazer a escrita espelhada, senão fica ao contrário, tá? Então, assim, é importante que você fixe um comentário para que as pessoas saibam do que você vai falar, que as pessoas entendam exatamente o que você vai falar, tá? Então, fixe esse já primeiro comentário logo aí quando você começar. Bom, 5, deixe o melhor para o final. Como assim? Quando você vai começar a sua live, você tem que roteirizar a sua live. Você tem que saber o assunto que você vai falar. E aí, o que eu gosto muito e facilita muito de fazer uma live é você definir em pontos o que vai ser falado. Então, por exemplo, nessa live eu vou te falar 4 tratamentos que estão bombando para o verão. Nessa live eu vou te mostrar os 5 benefícios da toxina botulínica. Nessa live eu vou te mostrar o porquê, 4 pontos do porquê o seu melasma não acaba. Nessa live eu vou te ensinar 3 técnicas de autorrelaxamento para você dormir hoje uma noite inteira. Nessa live eu vou te explicar
5 alimentos que acabam aí com a gordura localizada. Nessa live eu vou te contar 3 formas de perder medida em tantos dias. Olha só, quando eu coloco, e você já foi anotando aí os temas, né? Vai ter uma aula de tema, né? Mas você vai anotando o tema. Uma e-book, na verdade. Quando você vai falando em blocos, tá? Então, hoje eu vou falar sobre 3 temas, 4 coisas. Isso facilita na cabeça de quem tá vendo que você... qual o ponto que ele vai seguir? Então, ela vai falar 4 pontos. Você fala o primeiro, depois ela tem o segundo e eu sei que vai ter o quarto. Se não fica uma live assim, que horas que isso termina? Que hora que vai acabar? Que horas que... Ela vai falar mais o quê? Então, a gente tem que colocar na cabeça do seguidor, a gente tem... Lembra, nós estamos o tempo todo disputando espaço de tempo com a rede social. Então, quando eu olho para o seguidor, né, e falo para ele, são 4 pontos, e ele compreende que eu estou no segundo, ele entende que tem mais 2 e ele fala, vou esperar. E aí você vai ser extremamente esperta, e você é uma diva digital, e você deixa sempre a cereja do bolo para o final. Que seja a melhor técnica para o final, que seja um cupom de desconto que você vai dar, que seja um lançamento de um produto, que seja a melhor notícia. Sempre deixe para o final. E sempre informe que aquilo vai ser dado no final. Então, por exemplo, nessa aula eu vou te dar 4 maneiras de como perder medida para o verão. A última técnica, inclusive, é a melhor técnica. Então, assista a live até o final. Marina, mas para você falando parece tão fácil. Eu vou falar e eu gaguejo. Gaguejar é normal, lembra? Você tem que ter familiaridade com a câmera e aí com o tempo você vai pegando. Então, se você faz um roteiro dessa forma, vai te facilitar você conseguir, primeiro, não ficar não lembrando o que você falou, né? E também vai facilitar para o seu seguidor entender o que vem pela frente, tá? E aí, você também vai abrir as perguntas, caso que as tenha, para o final. Então, lá no começo da live, você vai falar o tema da live, e aí você vai falar assim, gente, quem tiver pergunta, pode mandar aqui que no final da live eu vou responder. E aí, por que eu tô te falando isso? Quando você não tem a destreza ainda, o dinamismo de fazer um ao vivo, quando a pessoa pergunta, e aí você tá ali presa, sabendo que você tem que falar o que você programou. E aí a pessoa pergunta, você perde o raciocínio. Aí você perde o raciocínio, aí você gagueja, aí você vai lá e vem cá. Então, até você pegar uma habilidade de conseguir responder um comentário e voltar para o seu tema, eu sugiro que você coloque as perguntas no final, porque fica mais organizado para você e mais organizado para o seu cliente também, para o seu seguidor. Então, assim, pessoal, olha, nessa live eu vou falar 4 maneiras de perder medida para o verão, 4 maneiras para você perder medida em 30 dias. A última maneira é a melhor maneira que eu tenho certeza que você aí nunca fez, um exemplo, tá? Que você aí nunca fez. E aí eu quero que você, ao longo da aula, quando ao longo da nossa live aqui, você já pode deixar sua pergunta e aí no final eu vou vir e vou responder. Evite de ficar olhando os comentários, tá? Porque isso vai tirar a sua atenção. Como eu disse, no começo, quando você não tem esse dinamismo, um comentário ali que tá fora do prumo, você perde totalmente o seu raciocínio, tá? E o 7, salve a sua live depois e transforme-a em pequenos vídeos. Lá no InShot eu te mostrei como você faz a divisão dos vídeos. Então, o ideal é que você transforme essa grande live em pequenos vídeos para postar na sua rede social. Olha aí, tá vendo? Para que você poste nas suas redes sociais. Então, o que você vai fazer? Eu fiz uma live falando sobre limpeza de pele, por exemplo, tá? E aí, eu falei que eram os 5 passos de uma limpeza de pele perfeita, os 5 passos de um skincare em casa. Daí, por exemplo, o passo 1, olha como é que fica fácil de eu dividir uma live assim. O passo 1 eu falei ali 2, 3 minutos no passo 1, 2, 3 ou 5 minutos, não importa, tá? Depois eu vou pegar esse passo 1 sozinho e vou tirar ele do grande vídeo e vou separar ele e colocar ele à parte para virar um post. E aí eu consigo
fazer com que esse vídeo vire um post e eu comece a fazer conteúdos de relevância para minha audiência, que não somente fotos, capas de revistas lindas e maravilhosas, né? Então, a live, ela serve para duas coisas, para fazer conteúdo, porque mais do que ter o ao vivo, é para fazer o conteúdo, tá? Porque você promove o conteúdo, grava, já faz essa autoridade ao vivo e já grava conteúdos aí ao longo do seu tempo, tá? Acho que aqui na grade tem uma aula, né? Tem uma aula, porque eu já gravei ela, mostrando, né? Como faz sentido para dividir as nossas aulas, para que você consiga, né? Uma live, por exemplo, para que você consiga depois postar pequenos trechos, porque a pessoa que está vendo do outro lado, o que ela enxerga? Olha, existe um todo, existe um assunto maior. Então, ela fica curiosa, tá? Então, aí a gente trabalha também um gatilho da curiosidade. Então, é isso. Essas são as 7 maneiras aí para que você consiga fazer uma live de sucesso. Se fizer uma live, depois me conta como foi a sua experiência. Vamos aí para a próxima aula.